Fala pessoal da Forja Informática, mais um vídeo aqui para vocês. E hoje, num formato um pouco diferente aqui, que a gente está testando alguns formatos que, para não deixar vocês sem vídeo, né, por alguns imprevistos que a gente tiver eventualmente, a gente vai fazer esse formato aqui online mesmo, através de plataformas online de gravação de aula, mas a gente grava a nossa aulinha aqui de fraude. Então hoje o tema do vídeo é fraude, meu amigo. Vai ser um vídeo basicamente rir para não chorar, né? Porque são as coisas bizarras que a gente vai mostrar aqui. PCs que se dizem gamers, só de gamer só tem um título, porque é uma vergonha, é uma verdadeira vergonha. Então, o Marcelão aí tá com alguns links abertos. Vai mostrar para vocês sites grandes que colocam anúncios de PCs gamers, só que vergonhosos, com configurações extremamente fracas para hoje em dia, que estão lá com preços exorbitantes. E eu não sei nem como isso aí não é considerado um crime, ou como é que esses caras dormem à noite assim, tranquilamente, né? Tem um remorso na cabeça. Então, vai com o Marcelo aí. Então, só para esclarecer, o intuito desse vídeo aqui não é causar treta, não é para dizer que loja X ou Y não presta. É só para educar as pessoas que não entendem de computador e por que esse tipo de coisa aqui não serve. A gente provavelmente vai rir muito nesse vídeo aqui, porque a gente entende o absurdo que é esse tipo de anúncio. Só que não é com a intenção de humilhar quem criou esses anúncios. É porque realmente é um absurdo. E a ideia é passar esse conhecimento para vocês que estão assistindo, que não entendem tanto, para que vocês também achem esses anúncios um absurdo e não comprem. Então, é isso daí. Então, pessoal, separei aqui alguns links, né? E vamos mostrar a vocês como é que a gente faz para identificar um PC que é uma e um PC que presta. Não é muito difícil não, mas muita gente não sabe como, então vamos nessa. Começando aqui pela nossa querida Terabyte, que é a minha loja preferida. Quando eu vou comprar algum hardware novo, eu compro aqui. Mas já até na Terabyte, infelizmente. Inclusive, dessas lojas especializadas, é a que eu vi mais bizarrice desse tipo. Eu não achei na Pichau, não. Eu procurei na Pichau e não achei. A Pichau é a loja que eu escolho para comprar, pelos preços e tal, e eu nunca vi esse tipo de coisa. Em outras lojas também eu nunca cheguei a ver, na Kabum ou em outras lojas especializadas. A única loja que eu vi fazendo isso é a Terabyte. E eu procurei agora de manhã e não achei. Dando uma crítica um pouco mais dura, é mais vergonhoso do que se fosse do que qualquer outra loja fazer isso aí, porque Terabyte é uma loja especializada, né? Uma loja que é específica para vender PCs com configurações adequadas, e ter esse tipo de coisa lá é uma coisa bizarra mesmo, bizarra e triste. Muito triste. Alguns setups a gente entende, por exemplo, esse aqui que eu vou abrir para vocês agora, eu entendo, tá nesse preço absurdo, porque é um setup com peças novas, o dólar tá alto, acho que bateu 6 esses dias. E, assim, faz sentido, tá, nesse preço. Ele também não é um lixo total, ele é bem dentado. Eu não concordo com esse preço aqui, não compro com esse preço aqui, mas faz sentido. Mas os outros que tem aqui, o que eu achei mais bizarro, bicho, foi esse daqui. Foi este aqui. Por que esse PC é bizarro? Você tá vendo aí, velho, o setup como que é? Tô mais ou menos. Então vou dizer para você, é um i5 de terceira geração, com 8 GB de RAM, 500 de HD e uma GT 210. Ah, a famosa, né? A famosa Pessoal, GT. eu nunca vi um pessoal gostar tanto de GT 710 para fazer essas fraudes aí. Não é 710, é 210. Ah, 210. Ah, sim. Então, eu acho que acho que não tem nem o que comentar, né? Então, por que a gente está achando esse PC um lixo?
Vamos mostrar a vocês na prática como que faz para descobrir que esse PC é um lixo. Primeiramente, vamos ver se esse 5 presta. Apesar de é um i5, certo? Beleza. Eu não condeno as gerações passadas de processadores, que a gente sempre recomenda, na verdade, que vocês procurem essas opções mais usadas. Só que tem que ter certeza se o negócio ainda está servindo hoje em dia, né? Não adianta você Muitas vezes, pessoal, às vezes não é configuração. Às vezes é que você está pagando R$ 2.000 isso aí, né? Se o cara tivesse oferecendo isso aí por 1.000 conto, até diria, compra aí, né? R$ 1.000 num PCzinho desse aí, tudo bem. Mas os caras vendendo como se fosse novo, porque não é novo. Porque essas peças mais antigas, pessoal, já pararam de serem fabricadas e só tem em estoque peças usadas, vendendo como novo a um preço de novo. Então isso é... Eu não queria falar essa palavra, mas é quase um assalto. Então, aqui o que foi que eu fiz? Vocês, enquanto a Raiz foi falando, eu mostrei aqui na tela uma pesquisa de como eu faço de hardware. O que eu pesquisei esse processador? Primeiramente, eu pesquisei contra um i3 de uma geração mais nova. A gente está na 10ª ou 11ª, Fernando, da Intel. Na 10ª. Certo. A gente está na 10ª geração da Intel, no momento que estamos gravando esse vídeo. Isso vocês aprendem com o tempo, acompanhando o mercado, os lançamentos. Acho que vai sair a 11ª ano que vem, né? Vai no final desse. Eu não faço ideia, velho, mas não tá de longe, não. Não tá longe, porque geralmente a Intel faz essas paradas. A questão é, eu sei que a gente tá na 10ª geração da Intel e vai entrar na 4ª da AMD agora. Então o que é que eu faço? Eu pego esse processador, peguei aqui o i5 3470 e pesquisei no Google esse i5 3470 versus algum processador da geração mais atual. O que foi que eu fiz primeiro? Eu pesquisei contra o i3 7100, que é da 7ª geração. E esse aqui é um daqueles sites que eu recomendei a vocês no vídeo passado para pesquisar, fazer uma comparação mais rápida. Vocês também podem ver no YouTube, só que assim é mais rápido de fazer a pesquisa. E esse sim foi esse que saiu melhor do que o i3, até porque o i3 era dual core com 4 threads. Então faz sentido, isso tem 4 núcleos e 4 threads, como diz aqui, ó, tudo especificado aqui. Isso, 4 núcleos e 2 núcleos. Depois disso eu pensei, beleza, vou tentar ver uma geração mais atual ainda, que essa 7ª geração foi de 2018, se eu não me engano. Foi 2017. 2017 e 2018. Por aí. Não, foi 2017 mesmo, 2018 foi a 8ª. Sim. E então o que foi que eu pensei? Vamos ver agora a comparação com uma nova geração. Faz mais sentido, né? Então eu pensei no queridinho da galera, que é o 9100F. E aqui eu já vi uma diferença. Que foi o i3 nova, da 9ª geração, é melhor do que esse daqui. E esse 3 é bem legal hoje em dia. Apesar dele ser 4 núcleos, 4 threads, digamos assim, que ele é abaixo do intermediário. É um pouco assim, abaixo. Pronto. No caso, esse 3 tem as mesmas configurações dos i5 antigos, né? De terceira, até a 7ª geração, os i5 foram 4 núcleos, 4 threads. E a partir da 8ª, os i3, que eram 4 núcleos e 4 threads, o i5 virou 6 núcleos, 6 threads. Pois é, então, que nem vocês estão vendo aí. Meio que antigamente era intermediário ter esses 4 núcleos, hoje em dia é entrada desses 4 núcleos. Apesar de ser um i5, esse i5 já é de entrada há bastante tempo já. A partir de 2018 ele passou a ser de entrada. Exato. E eu nem comparei com o mais novo, que é o da 10ª geração que a gente está atualmente, que é mais queridinho ainda do pessoal. E a partir desse aqui, os i7 antigos, os i7, pessoal, já passaram a ser um pouco mais de entrada, pois o i3 dessa geração, assim como a AMD já está fazendo há bastante tempo, com seus i5 3400, os 400G, os Ryzen 5, que é 400G, né? Que é 4 e 8 threads. 4 núcleos e 8 threads.
Esses 4 núcleos e 8 threads já estão também ficando de entrada e bem baratos para você ter, coisa que só os i7 antigos tinha 4 núcleos e 8 threads e Até 7 antigos. Até a sétima geração da Intel era assim, 4 núcleos e 8 threads. Até a sétima. E a gente já explicou em um outro vídeo também o que são esses threads. Basicamente, o processador ele tem núcleos de processamento de informação. E dentro de cada núcleo, ele comporta processos para processar em paralelo, simultâneo. Quando diz que um processador tem threads a mais do que a quantidade de núcleos, quer dizer que um mesmo núcleo consegue lidar com mais de um processo ao mesmo tempo. No caso desse 3, ele tem 4 núcleos, só que cada núcleo dele consegue lidar com 2 processos ao mesmo tempo. É basicamente isso. Uma dica que eu queria dar a vocês, pessoal, sobre essa questão de processadores, e especificamente só para ela, é que processadores antigos, hoje em dia, por eles serem muito overpricing, a não ser que você consiga algum preço bem bom por aí, eles não valem muito mais a pena, pessoal. Não vale muito mais a pena você querer comprar um i7 de quarta, não vale muito mais a pena você querer comprar um i7 de sétima, como eu disse, a não ser que você consiga um preço realmente muito bom, tipo, achar um i7 de sétima por R$1.000, R$900, aí eu concordo que você deva comprar mesmo, porque ele dá para atingir clocks muito altos e tudo mais. Mas hoje em dia, os processadores já estão vindo com a quantidade de núcleos que os antigos tinham, um preço mais barato do que a gente encontra no mercado de usados dos antigos, e alguns deles até com a capacidade de overclocking, né? No caso da AMD, todos têm. No caso da Intel, o Turbo Boost, que é o clock a mais que o processador atinge quando está sendo estressado, já consegue um clock maior do que a maioria dos processadores antigos por um preço acessível. Você pega os i3 que a gente citou, os i3 são 4 núcleos, coisa que só os i5 e i7 antigos tinham. E nesse caso do i3 de décima, 4 núcleos e 8 threads, coisa que só os i7 especificamente antigos tinham. E com um clock aceitável que dá para ter praticamente, se não um desempenho superior a qualquer i7 antigo. Na verdade é superior, sim. Eu acabei de comparar aqui esse i3 com esse i7 7700 e com 4790, e o i3 ele ganha tanto em capacidade de single core quanto de multi-cores também, multi-core. Então tá aprovado aí. Bom, esse 3 é melhor do que qualquer i7 de quad-core de 7ª geração para baixo. Exato. Então, e ele custa o quê? 500, 600 reais? Eu diria uns 800 mil hoje em dia, infelizmente. Mas assim, em preços normais, tenho certeza que, assim como o 9100F, ele custaria 500, 600 reais. Mas mesmo assim, você pegar um i7 7700K, aí no mercado na Kabum. 900 reais. Tenta achar um i7 7700K por 900 reais aí, Marcelo. Que seria um processador pior e... Tá 1.700 do cara. 1.700 reais num processador pior, mais antigo e que entrega menos desempenho. Então, pessoal, é justamente por esse motivo que a partir abaixo de 8ª geração, eu não recomendo que vocês comprem esses processadores antigos da Intel por causa desse overpricing que eles fazem em cima de processadores antigos, colocando preços exorbitantes, sendo que o produto já tem 4, 5 anos no mercado e já tem produtos de entrada melhores do que os produtos high-end do passado, né? Então, outra forma de você ver se um PC é fraude ou não, é você ver se ele tem peças atuais ou não. O que seriam peças atuais em quesito processadores? Processadores de 8ª, processadores de 9ª e 10ª geração da Intel, processadores de segunda e 3ª geração da AMD, até a primeira em alguns, se tiver um Ryzen 7, por exemplo, placas de vídeo
Você pode encontrar uma série 900 até, que é uma série passada, A gente tá? recomenda a partir da 700. Depois, antes disso, não recomendamos muito. Sim. A 700 e a 900 já tá um pouco antiga, mas até que consegue entregar um desempenho bacana. Tanto que Marcelo tem a 980 Ti aí, até hoje ela roda os jogos no Ultra, sem problema. Em 2K, 4K, já testei, inclusive. É uma placa bem forte ainda, mas se você pega uma série até 700, só que os caras vendendo 710, GT 710, os caras vendendo GT 210. Se você fala que se os caras botam um título gamer e tá com a GT, pessoal, não tá com a GTX, você já pode desconfiar. GTX ou RTX. Exatamente. Pode ter certeza de que tem alguma coisa aí. A não ser que seja uma GT 1030. A GT 1030 ela surpreendeu bastante quando foi lançada, que ela apresentou um desempenho legal. Era um preço extremamente baixo. Era R$300 antigamente. Hoje em dia deve estar 500, 600, infelizmente. Mas até na GT 1030, pessoal, você tem que tomar cuidado, porque eles lançaram outra GT 1030 DDR4. Isso é verdade. E essa GT 1030 de DDR4 é extremamente ruim. É muito ruim. Não, se vocês virem um PC com a 1030 DDR4, eu não recomendo de jeito nenhum que você compre. Quando você vê uma GT 1030 escrito no PC, já vai tentar saber se é uma DDR5, GDDR5 ou se é uma DDR4. Fica a dica aí. Exatamente. A grande questão... Peraí. A grande questão dessas GT que a gente está falando é porque eles são hardwares que não foram feitos para jogar. Eles foram feitos para serem muito exigidos. A GT nem tem cooler para se criar. Ela se cria assim, fazendo através de um dissipadorzinho normal. Um dissipador normal, como se fosse memória RAM. E essa questão que a gente está batendo na tecla aqui de comprar hardware novo e não usado, gente, vocês sabem que a gente recomenda sempre que vocês comprem, procurem na verdade um PC usado, mas não necessariamente antigo demais. A questão é que PCs usados, eles geralmente têm um custo-benefício melhor, mas vocês vão perceber que todos esses que a gente vai mostrar aqui têm hardwares antigos com um preço alto, absurdamente alto. E é por isso que a gente está batendo nessa tecla. Só compre hardware antigo se ele tiver com um preço em conta, se ele atender a sua expectativa, não só atual, mas também futura. Nesse caso desses 5, você pode fazer um upgrade para um i7. Só que mesmo esse i7 hoje em dia, ele já não é tão bom quanto era antigamente. E como é que você sabe isso? Fazendo esse passo a passo que a gente está mostrando aqui. Pesquisa o modelo versus algum processador mais atual. No caso, eu mostrei a vocês do i5 3470 contra esse i3 de nona geração e de décima, que é o mais atual. Eu vi que ele já perdeu tudo de nona, então o que foi que eu fiz? Eu pensei, beleza, ele não é um processador intermediário mais, ele é um de entrada. E como ele é um de entrada, a gente recomenda que vocês passem a considerar os Pentium. No caso, os Pentium de 8ª geração adiante. Eu sempre gosto de comparar com esse G5400. Ele é um processador relativamente barato, com desempenho aceitável. Ele é o mínimo que eu recomendo. Abaixo disso, eu não recomendo nada. Nem os FX mais eu recomendo que vocês comprem, a não ser que esteja muito barato. Mas nem na época recomenda que compre FX. Eu recomendava que comprasse, porque a diferença de preço fazia e tornava eles interessantes. Mas hoje em dia não vale a pena, principalmente que você não tem a opção de upgrade depois. Mas no geral, pessoal, é isso aí. Quando vocês conseguirem entender essa dinâmica das gerações, acompanhando as gerações que vão ser lançadas, e sabendo que elas são entrada intermediário e high-end, que elas lançam os processadores de entrada, os processadores intermediários e os processadores high-end, vocês vão entender, comparando com esses que estão sendo lançados, os antigos.
Então, vocês vão saber se o PC é fraude ou não dessa forma que o Marcelo está mostrando. Ele está comparando um processador antigo com um mais novo de entrada ou intermediário. E vendo esse desempenho, essa diferença, esse gap de desempenho, você sabe se o PC presta ou não. E, basicamente, se o PC não presta, é porque ele está sendo uma fraude, um overpricing danado, um assalto danado, né? Exatamente. E esse é o processo que a gente vai fazer para identificar todos os PCs a partir daqui. Tô pesquisando um outro aqui agora, que é um PC atual, numa faixa de preços semelhantes. É o mesmo que a gente mostrou no outro vídeo, acredito. Que é o computador com Ryzen 3200 esse daqui, Ferraz. Esse outro que a gente mostrou era 2200. 3200, já é a terceira geração, mais atual. Tem 8 GB de RAM, eu acredito que seja single channel, infelizmente. Mas é um PC muito mais atual, muito mais forte e que tem uma capacidade de upgrade infinitamente superior ao outro. A maioria desses PCs realmente vem em single channel, como o Marcelo falou aí. Só que não se desesperem, porque pente de memória... Não é tão caro assim. Um pente de 8 GB, acredito que seja e, assim, 300. Tem sua desvantagem do single channel, principalmente da AMD. Só que se vier com pente de... Eu sempre prefiro que venha com pente de 8, apesar que eu vou perder em desempenho no começo. Só que aí eu consigo botar 16. E se vier 2 de 4, aí eu vou ter que comprar mais 2 de 4, que sairia mais caro depois, né? Sim. É um pensamento mais longo prazo, né? É, exatamente. Então, tendo tudo isso em mente, e Ferraz falou que é acompanhar os lançamentos, os novos lançamentos é importante. Vocês podem, nós pretendemos fazer alguma coisa assim também, nem que seja só para dizer, ó, vai lançar tal geração, vamos ficar de olho. Mas vocês podem acompanhar. Forge News, né? Mostrando os lançamentos e tudo mais. Vamos conversar. Se for interessante, deixa aí nos comentários. Mas, caso vocês prefiram um outro canal, vocês podem tentar Adrenaline, vocês podem tentar o Hyperion, vocês podem tentar até o Rodrigo Baltar, Chipart. Eu gosto muito desses 4. Então a gente recomenda esses 4. Vou deixar o link dos canais aí na descrição. Que eles fazem acompanhamento desses lançamentos de hardware. E eles também passam muitas dicas valiosas. Eles conseguem fazer a maioria dos testes desses hardware, o que é muito bom para vocês irem aprendendo. E a maioria do aprendizado que vocês vão ter nessa dinâmica é através desses testes, né? Vocês acompanham as gerações, veem os testes, veem mais ou menos o desempenho que cada peça está tendo. Exato. Aí vão aprendendo. A questão é que eles não passam um conteúdo tão esmiuçado assim, tão passo a passo. É mais para o pessoal que já está mais avançado. Mas com o tempo vocês vão progredindo no conhecimento sobre hardware e vão acabar, querendo ou não, acompanhando também esses canais um pouco mais avançados. E a gente recomenda esses 4. Além do Digital Foundry, que é o mais gringo que faz. Vocês podem ver que eles são uma referência quando são testes de hardware. Todos os canais brasileiros citam. Até pelas empresas que fazem os hardwares, inclusive. Exatamente. São referência. Então, é um canal extremamente importante aí para você que quer aprender mais. Sim, exato. A gente já viu esse daqui, mas eu ainda não falei da tal da GT210. Eu mostrei como você identifica um processador que está overpriced. Esse 5 aqui, ele é um superior, sim, um pouquinho, ao Pentium de 8ª geração, ao Pentium. Deixa eu explicar mais ou menos como funcionam essas famílias da Intel. Você pode me corrigir se eu estiver errado, Fernando. Mas a Intel, ela tem as famílias do Atom, que geralmente são para notebooks, extremamente Acho que a Atom é AMD, não? Não, a Atom é Intel. Athlon é da AMD. É verdade. E o Athlon não compete com o Atom. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Você tem um Atom, Celeron, Pentium, e aí começa 3, e 5, e 7, e 9. Esse Pentium aqui, vocês podem ver que ele está acima do Celeron e acima do Atom. Abaixo desse Pentium aqui a gente não recomenda. De novo, não recomendamos abaixo do Pentium. Abaixo do Pentium de 8ª.
PCs Celeron, PCs Atom são basicamente focados em extremamente de entrada, só para o pessoal Office. usar. É, bem Office básico, né? Exatamente. Eu acho que Ou até você para vai abrir o Word vai sofrer. trabalhar com coisas bem leves, ou você vai só usar para casa, pensar coisinhas bem basiquinhas. Assistir Atom e videozinho. Celeron, Atom e Celeron são para coisas desse tipo. Eu não Pentium recomendo já é Atom. um pouquinho mais forte, e Intel Core é a família principal da Intel, né? Isso. A partir do i3 já começa com um desempenho legal, principalmente hoje em dia. E, junto disso, tem as famílias da AMD. Começa no Athlon, aí vai para os Ryzen. Já começa do Athlon, Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9. Além desses, tem os Threadripper, que aí são assim, um mercado diferente para pessoas que precisam de muitos núcleos mesmo, assim, tipo assim, acima de 30 núcleos com processador 64 MHz. Geralmente, quem quer fazer um servidor, né, compra um Threadripper. Servidor O que que a realmente gente esqueceu de citar, que tem um Xeon, né, da Intel. É, sim, mas o Xeon é uma família totalmente diferente, não é focada em uso em casa. O Xeon são famílias de processadores de servidores. Servidores, não PCs de casa. Algumas pessoas gostam de montar setups com Xeons, que tem algumas opções bastante interessantes, principalmente no AliExpress. Xeon de R$100, processador 612, 6 núcleos 12 threads, de R$100, R$300. Só que o problema dos Xeons são as placas-mães. Você não pode comprar qualquer placa-mãe e esperar que vai funcionar de boa. E as placas-mães, elas, assim, elas são usadas e têm um tempo de vida relativamente alto, tipo assim, antigo, na verdade. Que alguns Xeons mais famosos, eles têm o mesmo socket da primeira geração da Intel. Isso é o que? 2010, já tem 10 anos que lançou. Querendo ou não, o hardware acaba se deteriorando com o tempo e pode ser que tenha algum problema. Exatamente. Nós não recomendamos Xeon, mas são bons processadores. Se você encontrar uma placa-mãe legal, preço legal, aí sim, você pode tentar botar, mas não recomendamos fazer isso. Nessa questão dos preços de processadores antigos, um dos mais vantajosos que você encontrar preço bom são os Xeons mesmo. Se você encontrar um preço bom novamente, né? Você encontrar uma placa-mãe baratinha, um processador baratinho, que esteja em bom estado, principalmente, né? Porque eles têm muitos núcleos, né? E como eu já falei em vídeos anteriores, núcleos acompanham jogos. Tipo, jogos precisam basicamente mais de núcleos e processadores do que especificamente do clock dos núcleos de cada vez mais RAM também, né? Exatamente. Então, se você for falar o que é mais importante para rodar os meus jogos, eu diria o clock ou os núcleos? Eu diria que são os núcleos. A não ser que você seja um jogador competitivo. Nesse caso, vale a pena você pesar um pouco mais o clock. Sim. Clock não, o IPC, que são as instruções por clock. Mas isso aí é um negócio um pouco mais avançado. É algo que a gente vai falar bem mais pra frente aí, quando vocês já tiverem. Basicamente, eu vou só dar uma dica para vocês, o que é esse IPC. Nessa página aqui, vocês podem ver que tem a comparação de performance com um core só, um núcleo só. Vocês podem ver que esse Pentium, ele tem uma pontuação maior num núcleo só. Isso porque ele tem um IPC maior. Então, se essa comparação aqui de um núcleo tiver maior para que o IPC desse processador é maior do que o do outro. Basicamente é isso. É isso que vocês precisam ter em mente. Mais que isso, acho que é um pouco de overkill, né, quase. Até porque, como a gente citou bem no começo aqui do nosso canal, o intuito é que não é que vocês fiquem mestres técnicos em hardware, é que vocês saibam comprar esse hardware de uma maneira mais correta. E com o tempo vocês vão ficando mestres, porque não precisa você ter faculdade, não precisa você fazer um curso especializado, só precisa você ter um conhecimento que você consiga pegar num lugar confiável.
E o que a gente está passando aqui para vocês é isso. Exatamente. E, de novo, a gente acabou escapando um pouquinho do foco, que agora era mostrar o desempenho dessa GT. E vamos fazer isso agora, né? Eu acredito que tenha fechado essa parte do processador antigo. Caso não tenha ficado claro, deixa aí nos comentários que a gente vai responder ou então gravar um outro vídeo. Agora vamos para a parte mais divertida. Deixem, pessoal, mesmo que seja uma dúvida não tão a favor do vídeo, né, uma crítica, é bom porque isso estimula que a gente produza mais conteúdo para que supra essa dúvida de vocês. Então, vocês colocarem essas dúvidas, essas críticas, estimula nosso conteúdo, não desestimula. Então, claro que sejam respeitosas e construtivas. Né? Né? É dando que se recebe. Exatamente. No caso, dando respeito. É isso aí. Enfim, você acha que tá fechado nessa parte aí? Beleza, então vamos atrás dessa GT, a bendita GT 210.